cientista social, psicanalista em formação pelo TAVO de Ribeirão Preto. Muito orgulho, estou aqui hoje com o convite do Caio para mediar o terceiro debate do ciclo Banalidade do Mal na Atualidade. Uma honra também estar na companhia dos convidados de hoje. Aqui do meu lado esquerdo, o professor Emir Tomazelli, que é psicanalista, psicólogo, formado pelo Instituto SEDES, membro do departamento e professor do curso de formação em psicanálise do SEDES também, doutor em psicologia pela USP, e tem 3 livros publicados, né? Corpo e Conhecimento, Psicanálise, uma leitura trágica do conhecimento, e Idealcolismo, todos disponíveis aqui no catálogo, também na livraria. E também um dos idealizadores desse ciclo de debates, junto com o Caio, junto com o professor Luiz Henrique também, o coordenador geral do TAVO. Do lado direito, Rui Filho, editor e idealizador da revista Antropositivo, junto com a Patrícia Civitanes, formado em artes visuais, fez parte do curso de direção da ECA da USP, trabalhou como assistente de direção do Gerald Thomas e no Teatro Oficina, na criação de vídeos para As Bacantes. O fundador também da companhia de teatro Antro Exposto e do coletivo de crítica Diálogos. Recentemente editou o catálogo do Festival Mirada, o Festival Ibero-Americano de Teatro do SESC de São Paulo, e idealizou um núcleo de composição sonora para o teatro e cinema do SESC de Curitiba, além de outras diversas comissões de editais, premiações, etc., em festivais. Foi curador também da série Encontros Improváveis, mas não Impossíveis, para o SESC, e tem atuado como crítico interno nos espetáculos recentes de Felipe Rios. Bom, gente, sem muitas delongas, eu acredito que a maioria que está aqui já deve estar familiarizado com o conceito de banalidade do mal, né? Mas eu acho que cabe aqui uma introdução. Conceito cunhado, né? Criado, sentido pela filósofa Hannah Arendt, judia de origem alemã, nascida na Alemanha, conseguiu escapar do campo de concentração, né? Exilou-se nos Estados Unidos. Lá se tornou uma filósofa consagrada, né, com o livro As Origens do Totalitarismo. E em 1960, 61, no começo da década de 60, Eichmann, que era um oficial do 2º escalão do exército nazista, né, foi capturado na Argentina e foi levado a Israel para ser julgado. Foi capturado pelo Mossad. E Hannah Arendt estava nos Estados Unidos, em Nova York, e quando ficou sabendo da notícia, se ofereceu à revista The New Yorker para ir cobrir em loco o julgamento para a revista, né, uma série de artigos, que posteriormente viriam a ser uma compilação que daria no livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. E um livro que gerou uma grande celeuma, né, gerou uma grande controvérsia, fundamentalmente na comunidade judaica, à época, por 2 motivos fundamentais aí que me vem à mente, né? O primeiro, e o principal talvez, a questão dela ter associado uma certa cooperação lá no começo, né, antes de eclodir a Segunda Guerra, né, no pós-Primeira Guerra e na ascensão do Partido Nazista. Ela fez uma crítica e passa por uma associação de grupos sionistas da época, que fizeram, segundo ela, uma parceria com o Partido Social, o Partido Nacional Socialista, né, o Partido Nazista. E, enfim, imaginem a bomba que isso foi na comunidade judaica, ela sendo judia, cobrindo em Israel, quer dizer, em loco. Isso daí com as feridas todas escancaradas, né, no começo da década de 60, do lado ali do término da Segunda Guerra. E a segunda questão que eu acho que provocou muita controvérsia é a tese do livro em si, né? Porque o que ela faz, no final das contas, é desconstruir a imagem do monstro, aquela coisa, o mal natural, o diabólico, né? Ela vai, quando ela chega ao julgamento, a Eichmann está numa cabine, né, blindada, obviamente, né, por razões óbvias. E o que ela começa a ver ali, na verdade, é um sujeito trivial, um sujeito comum, medíocre, né, mediano, e que não emanava toda aquela brutalidade de qual ele fez parte, né?
o extermínio de milhões de judeus. E ela começa a perceber como brota isso num sujeito comum, um sujeito medíocre. E a primeira coisa que ela pega é pela discursiva dele, pela narrativa. Distante, ela ali na plateia, fazendo as reportagens, prestando atenção, e começa a perceber que o Eichmann, na verdade, é um sujeito que não pensa. Mas o que é esse não pensar? É um sujeito que se abastece de clichês o tempo inteiro. É um sujeito que seguia a ordem cegamente. Ele não questionava. E se lá no comecinho do processo todo, ele ainda tinha uma ilusão de que ele tinha uma empatia com a comunidade judaica, pessoas que cercavam, estavam ali na Alemanha, que ele conhecia, isso muito rapidamente some-se naquela tensão da burocracia do Partido Nazista. O Partido Nazista era extremamente burocrático, diversos setores, diversas facções, diversas linhas de comando, algumas com autonomia, outras não, e centralizadas pelo Himmler e pelo Hitler. Mas o que ela vai percebendo é isso, fundamentalmente. Quer dizer, ele vai se perdendo nesse corpo burocrático, ou se achando, dependendo do ponto de vista, a partir da ausência de pensamento. Então, por que ele não pensa? Porque ele é incapaz de perceber o outro. Ele não enxerga o outro. E ela fundamenta isso dizendo: quem não enxerga o outro não pensa, não questiona. Então, se ele tinha algum processo empático previamente de tentar ajudar alguns judeus a saírem, a voltarem da sua terra ou irem para outros países, isso logo na gramática do Partido Nazista vai virando até chegar em solução final. Nunca foi dito extermínio em massa, mas solução final. Uma solução para ajudar os judeus, de repente matá-los, campos de concentração. Como essa coisa vai virando, dentro dessa gramática específica do nazismo. E aí é onde ela conclui, quer dizer, desse homem comum eclode uma banalidade do mal, um mal banal, e que está próximo, e sob circunstâncias sociais como as que ocorreram no período pré-Segunda Guerra, é possível que isso entre no corpo, no tecido social. Em pessoas que você tomava um café, um mês depois estão te mandando para um campo de concentração, para uma câmara de gás. Não sei se me fiz entender, é um geralzão, um tema pesado, mas eu acho que de fundamental importância para a gente debater os dias de hoje também. Tudo que a gente tem visto, não só no Brasil, na Europa, no mundo todo, inclusive com a ascensão de novos grupos radicais, neonazistas, enfim. Então, é por aí. Vamos começar? Professor Emílio. Eu vou ler um texto para vocês. Está subindo? Alô? 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 Tá? Tá. Eu vou ler um texto para vocês, ele deve durar em torno, o desgosto de vocês, em torno de 30 minutos. E uma espécie de 30 minutos de, sei lá, reflexões minhas que derivam de ter lido o livro da Ana e de ter sido convidado para esse tipo de evento. Então, são reflexões, meio uma espécie de pancadaria. Acho que o título do texto define bem a minha intenção no texto como um todo. Então, eu vou ler aqui o título do texto. A analidade do mal. Nota sobre a existência do olho. Dedico esse texto, em primeiro lugar, a todas as instituições que se dedicam à transmissão de psicanálise. Em segundo, a todas as instituições de ensino. E em terceiro, aos meus alunos que me ensinaram o quanto de irresponsabilidade eu conquisto por me submeter.
dia, conversando com Caio Garrido sobre as coisas da psicanálise e sobre o estado geral de nossos vínculos com o mundo e com os outros, esbarramos na espinhosa questão da brutalidade das relações sociais e nos limites trazidos pela imaturidade emocional em que ainda vivemos. Concluímos: eternos bebês violentos. Estamos na aurora de nossa chegada a este mundo e acabaremos extintos, antes mesmo que possamos acontecer por inteiro e saber ao que viemos. Nesse mesmo dia, ele me perguntou se eu toparia pensar com ele um evento que tocasse na questão levantada pelo texto de Arendt sobre o julgamento de Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Curioso tema, o mal banal, a banalidade e o mal juntos, casamento perigoso. Nem William Blake pensou nessa possibilidade quando casou o céu com o inferno. Falamos um pouco e demos vida e asa à nossa imaginação. Caio tinha intenções de fazer um seminário que agregasse alguma reflexão sobre o momento político brasileiro, que eu não vou fazer, e sobre a questão existencial do mal no mundo. Mais tarde trocamos umas palavras por escrito e fomos cada um para o seu lado, entrados no cotidiano. Hoje, pelo que entendo e o que me alegra muito, é que este evento é a parte realizada desta pergunta-convite lançada a mim, lá no tempo que já passou. É importante que esse evento esteja acontecendo, de tal modo que realize um sonho inicial, que também foi meu. Fico feliz com isso. Outra coisa a dizer, antes de começar, queria agradecer mais uma vez ao Núcleo Tábua, do qual eu também sou professor, em público, pela honrosa oportunidade de estar em mais este projeto e em mais este encontro junto de um time tão querido para mim, cujo pensamento libertário institui, ou melhor, recupera crenças antigas e indica que a verdadeira formação psicanalítica é aquela onde tudo convive, principalmente porque a curiosidade e a sede de conhecimento prevalecem sobre o juízo moral que um homem faz sobre a teoria do outro quando formula seu pensamento no campo da psicanálise. Comemoro isto também. Para abrir minha fala, faço 3 citações. Se as paixões se excitam no olhar e crescem pelo ato de ver, não sabem como se satisfazer, pois o ver abre todo o espaço ao desejo, mas ver não basta ao desejo. O espaço visível atesta, ao mesmo tempo, minha potência de descobrir e minha impotência de realizar. Sabemos o quanto pode ser triste o olhar desejante. Jan Starobinski. Outra citação. A razão, uma só cajadada basta para matar 2 coelhos. Ao ódio, sempre serão necessárias 2 cajadadas para matar um só. A lógica não basta ao desejo. O ódio e a morte querem sempre mais uma vez. Outra citação. Aqueles a quem o mal foi feito, o farão em retribuição. W.H. Auden. Outra citação. Quisera chorar, mas nesta aldeia está proibida a tristeza. Mia Couto. Se me permitem uma afirmativa, eu diria: em minha experiência como psicanalista, professor e homem comum, percebo que na esfera social, no espaço coletivo, apesar de tudo que procuramos fazer para não ser assim, o que se joga é o violento e estúpido jogo do status. Cheios de medo, angústia e ódio, para dar conta de nossa relação com a mesquinhez e com a taxação do reconhecimento. Reconhecimento que se tem para oferecer e aquele que se tem para receber. Observo que a dor maior do homem é não ter significado, não ter nenhuma importância, nenhum valor, tanto para si quanto para o outro. Observo que há uma aflição contínua, um desespero, uma urgência de sentir-se constituído pelo reconhecimento do outro. É necessário ser reconhecido por esse outro. E lhes recordo
odiamos a tudo que necessitamos, porque aquilo que necessitamos é aquilo sem o que não podemos viver. Tanto isto é verdade, que todo o trabalho psíquico está fundado nas alucinações das experiências de satisfação, como diz Freud, que são somente recordações da satisfação. E isto indica que o aparelho psíquico primeiro investe em ilusão e se satisfaz com isso. E, se levarmos esse pensamento adiante, acabaremos compreendendo que nossa espécie prefere a impressão de solução à relação real com a solução. Ou seja, no lugar do trabalho da solução real, somos tendentes à mentira, porque preferimos o que aplaca a realidade àquilo que inclui a verdade e todo o trabalho que seria exigido pelo real para podermos chegar a acessá-lo e talvez resolvê-lo. Observo que paira em nosso espírito profundo terror, miséria, enfim, um jogo que implica em uma série de distorções que desembocam num composto de vínculos de submissão amalgamados à crueldade, fazendo dos nossos encontros momentos onde alguém detém o poder de chancelar ou de endossar a presença viva do outro, versus alguém que implora por esse reconhecimento. Ou seja, nossa relação com o campo social está marcada pela busca do reconhecimento que vem do olhar do outro. Um suplício de espera e súplica. Noto, para mim lamentavelmente, que muito rapidamente esse jogo de status, essa angústia por ser, significar e poder sentir que alguém o reconhece, descamba sem freios para uma relação de negócios afetivos que instaura uma relação humana, que instaura na relação humana um campo de vínculo que se pauta pelo controle e pelo julgamento moral, onde prevalece o exercício de abuso de poder, usando o juízo como forma de maldade. Exerço o controle do Senhor
De alguma forma, noto que em todo encontro humano há uma luta por impor-se ao outro, uma espécie de dança ritual que equivale ao momento que precede o ataque do louva-a-Deus sobre sua presa. Momento imóvel que busca submeter um sujeito a outro sujeito, pela concentração de frieza e precisão, usando tipos distintos de olhar, usando jogos de olhar que se servem de angústias que estão ligadas aos temores que temos das mensurações e que controlam os padrões da presença viva do outro e da nossa própria presença. É o mundo da mesura, do medido, do comedido, é o mundo do rapapé, é o mundo do controle muscular do universo, o mundo do controle daquilo que sai e daquilo que entra dentro do olho. É o mundo da pulsão de domínio, aquele mundo onde nasce a força e a agressividade, rapidamente travestidas de maldade e violência sem pensamento. É o mundo dos orifícios, dos detalhes, das imposições de ordem, de métrica e, surpreendam-se, é também o mundo da obediência sob a qual todos devemos estar. Por isso, esse mundo é imposição de lugar e de saber, é imposição de modo, é prescrição de norma, é controle racionalizado e apoiado na ideia de que há um jeito certo de se fazer uma coisa. Há nosso Senhor sabedor de tudo. O superego do mundo está nos olhos. Vê tudo, mede tudo. É Ele que está no âmago da visão. Está também dentro de nossas mentes e fala conosco sem que ninguém o perceba, comandando nossa vida, nossos atos. Creio que não necessitemos andar muito para nos dar conta que todos sabemos muito bem de quantas palavras violentas dirigimos a nós mesmos enquanto estamos em silêncio. Sabemos da violência que nos habita e do ódio diário que é dirigido a nós por não termos desempenhado como deveríamos. Aqui se exige o desenvolvimento da grande arte de tolerar-se, porque possuir olhos é como estar exposto a um tipo de escala de valor e de castigo ao mesmo tempo. É como se estivéssemos à mercê de um juiz sobre quem não temos controle, marcando-nos com uma vulnerabilidade tal a essa escala de seu juízo, que adoecemos de temor e de angústia, que transformam a submissão em uma espécie de desejo perverso de tornar-se sem significado. Maldade e percepção, nesse caso, fariam um laço com a invasão e a violência na capacidade de julgar. Eis aí o pensamento obsessivo, eis aí a analidade constituindo o regulamento do universo, eis aí onde nasce o sanitário e tirânico lema do nazismo, que não fez mais que impor a insanidade louca de suas soluções obsessivas como forma de pensar a humanidade e lidar com ela como se medidas, métodos e rituais de higiene dessem conta de operar com aqueles que foram escolhidos para representar o que não posso conter em mim. Bem, eu pus uns avisos para mim aqui que eu tenho que parar em certos momentos, senão eu não... Então pus pausinha, por isso eu fiz uma pausinha. Mas sigo aqui, infernizando vocês mais uns minutinhos. O nervo óptico nazista faz do outro uma dejeção do mundo. Mas notem, é isto que faz o desespero de todo homem violento, porque todo violento não pode sentir a dor que lhe é causa de vida, e por isso projeta no objeto o que não pode conter em si. Aí estão as velhas regras psicóticas das defesas projetivas, e aplicadas em grande escala, não fizeram mais que destruir o laço do olho com o sentido do outro e com a capacidade
Me perdi. Destruir o laço do olho com o sentido do outro e com a capacidade de vermos sua dor e compartilhá-la. O tiro dado face a face indica que o rosto daquele que será morto diz apenas que o olhar perdeu a sua capacidade humana de ver a si mesmo e amparar-se desse desespero e desse desamparo que a violação constitui exclusivamente o sintoma. É desse modo que constituímos nosso campo social. Nada de amor, as relações são de utilidade e uso. A astúcia e a esperteza prevalecem sobre o sentido de fraternidade, gratidão e laço amoroso. É no campo da educação social que projetamos nosso desespero. É nele que se deve jogar a crueldade do ver. Com isso, usamos os mais diversos tipos de olhar, movimentos de senho e uma mímica facial complexa que controla, maltrata e tenta lidar com a presença aflitiva do outro. Por quê? Estranhamente suponho que ele está pensando em mim e fazendo avaliações e medidas que podem não ser as que espero ter. Notem que em toda obsessividade há um alto índice de paranoia, por um lado, e por outro, uma entrega completa ao masoquismo e à autotortura. Vou pular umas coisas aqui. Ou seja, os olhos nos levam a viver a humilhação de necessitar do tributo do outro, que invariavelmente se expressa no comportamento de súplicas por migalhas de afeto e significado. O homem nasce aí no terreno da esmola de amor. E isto configura o poder da heteronomia e sublinha que o valor do eu está no território onde o mandato é do outro. Daí a pedagogia, a obediência, a submissão e a dependência nos impõem baixar a cabeça para engolir o que resta. O olho, esse é o objeto mandante, esse é o superego que sabe das regras. Pena que não sabe quem somos e não conhece respeito pelo sujeito nem amor por si. Este é o olho cego, cego de razão e de certeza. É este o grande verdugo que manda em nós e nos diz quem somos. Tenho comigo a impressão triste e angustiante de que no viver diário não há nada mais dolorido para o homem grupal do que a interrogação contínua que põe em dúvida o valor dele ser. É assustador saber que nosso medo se focaliza no olho daquele que eu temo retire de mim o valor de ser para os olhos dele. Isto nos faz compulsivos buscadores de valor e não de sobrevivência, buscadores de olhar e da libido que vem do olhar. Quanto tempo já passou? 30 minutos. Já deu meio? Então eu vou para o final. Eu quero ler duas colocações e eu vou terminar. Na obra de Melanie Klein, a obra de Melanie Klein nos oferece duas possibilidades para pensarmos nosso processo de crescimento e de possível humanização. Entendida esta última como amadurecimento associado ao entristecimento, algo semelhante a um tipo de desilusão realista. Duas vias estão abertas para que cada um de nós se torne algo ou alguém. A via do narcisismo. E B, a via da subjetividade. A primeira via do narcisismo, do nazismo, do fascismo, do totalitarismo, do hinduísmo,
vou defini-la como sendo a via da estupidez e do investimento no olhar do outro como mandante do eu. Se deslocam, abundam, quando não são contidos pelo olho que os vê. Daí a decorrente retirada do sujeito do mundo e a busca a qualquer preço da evitação de dor mental por um processo de encapsulamento narcísico e identificação com o objeto ideal. A defesa contra o desamparo é manejada através de um ardil. A busca desesperada do reflexo de si no olhar do outro para se dar como aquilo que é perfeito ao olhar. Assim, aquilo que em Freud funda o narcisismo e estrutura o ego, em minha observação, redunda em um processo no qual o outro significativo se torna o mandante do eu. No narcisismo, somos reféns do objeto e obedecemos ao seu poder psicótico e a sua dor. E para encerrar, a segunda via, a via da subjetividade, e que também é a via da tristeza, aonde o significado de liberdade funde-se ao significado de responsabilidade. Liberdade é igual ao máximo de responsabilidade. Esta segunda via constitui a saída mais complexa e de maior envergadura, simbólica para cada um de nós. A via da subjetividade, a mais difícil, a mais trabalhosa, é uma segunda via que nos deve levar a um mundo onde o reflexo que nos constitui e ensina quem somos não vem do olhar sexualizado e cheio de libido dos pais que projetam sobre o bebê o que eles poderiam ter sido se fossem a criança amada pelos pais deles. Na subjetividade, o sujeito é um reflexo que não vem de ninguém. Vem apenas da imagem devolvida pelo espelho d'água, feito por nossas lágrimas em meio a nossas pernas, quando estamos com os cotovelos apoiados em nossos joelhos, sustentando nossa cabeça, que chora olhando para o chão. É nesse espelho de lágrimas, onde nos miramos, que podemos saber de nós. É chorando no chão, que está logo abaixo de nós, que compreendemos a jornada de solidão que nos espera e a força que precisaremos para construir nossa capacidade de sustentar a tristeza juntos. Muito obrigado. Obrigado, professor Emílio. Obrigado, professor Emílio. Oi. Olá, bom dia a todos. Acho que depois dessa explanação toda a gente pode tomar um Rivotril e um café. Bom, eu não preparei nenhum texto, não tenho essa ousadia e nem essa capacidade, então vou tentar trazer um outro ponto de vista um pouquinho cruel também. Tem alguém aqui que lida com arte, com cultura? Se tiver, desculpa, eu vou falar no final. Apesar de ser artista, eu vou chegar a uma conclusão um pouco doída. Artistas. Enfim.
para a gente poder tentar chegar o mais próximo da gente mesmo agora, já que a gente já teve um olhar bastante apurado e bem profundo sobre tudo isso. A primeira inquietação que eu trago é uma observação do François Tosquel, que diz que a matriz principal entre a catástrofe e a criação é a angústia. É a angústia que leva a gente a uma necessária e fundamental precisão pela criação como um objeto de fugir da catástrofe total. A partir disso, o François vai colocar uma coisa interessante, onde ele aponta que toda criação é necessariamente uma proposição auto-infligida de um novo começo. Então você se propõe criar um outro começo, construir um autoconhecimento, mesmo que ele não seja verdadeiro sobre aquilo que você esteja criando, e substituir perdas incontroláveis. Essas perdas incontroláveis é que eu acho que nos interessam, porque elas ditam exatamente sobre a nossa relação com o real e o reconhecimento de nós mesmos dentro dessa realidade. Portanto, criar hoje em dia, ou ser um artista hoje em dia, demanda a capacidade de você confrontar a realidade e se colocar em algum parâmetro de conflito interno ao ponto de substituir a realidade por outros caminhos, por outras verdades. O problema é o que é verdade. Bom, todo o autoconhecimento se desdobra, segundo o François, numa espécie de melancolia. Voltamos ao Rivotril. O problema do processo melancólico é que toda a base de escolhas, segundo François ainda, vai determinar o indivíduo a consciência absoluta daquilo que você não escolheu também. Então, ao se escolher alguma coisa, obviamente você deixa de escolher outra, e como artista cria novas realidades, portanto ele abre mão das realidades possíveis que ele poderia ter ou criado ou dialogado. Automaticamente isso faz o artista um ser afora da realidade a qual ele pertence e com a qual ele dialoga. Sai um pouco do François e vou um pouco em cima do que o Deleuze falou sobre a ideia de acontecimento, onde ele disse que no contemporâneo o princípio o nosso entendimento de acontecimento e possibilidade se inverteram. O acontecimento é aquilo que está, a possibilidade é o devir. Só que no contemporâneo, de alguma forma, a maneira como a gente lida com o conhecimento e com a própria realidade fez com que a possibilidade fosse a realidade do acontecimento em si e o acontecimento apenas uma possibilidade plausível de realidade. Dá para entender isso? Porque eu também não entendi muito bem não. Essa ideia que o Deleuze provoca desse acontecimento possível e do possível como acontecimento exige que a gente compreenda sempre a subjetividade como algo novo e em processo de construção. Então a gente torna tudo impossível de ser compreendido na sua potência de realidade. Tudo é subjetivo e, como subjetivo, tudo é novo ao mesmo tempo, portanto identificável. Essa mutação subjetiva, por Deleuze, fez com que o próprio contexto de realidade para a gente se tornasse insuportável. Não é possível você lidar com uma realidade no momento em que você não consegue mais presenciá-la e nem compreendê-la minimamente. O imaginário, segundo Deleuze, se torna, então, o grande perigo. Se torna o pensável, o desejável e o visível. Está no olho, como trouxe o professor. O risco desse inimaginável é que ele pode estabelecer parâmetros eficientes de grandes descobertas e de terrores ao mesmo tempo. O imaginável passa a ser um contexto de construção da realidade ou de reconhecimento da realidade, o que é mais perigoso. Fugindo um pouco do Deleuze para a gente não enlouquecer tanto,
vem para alguém mais moderno, mais atual, como David Lapojade, que vai dizer que a grande questão nisso tudo é o embate que a gente tem, então, como real, a partir das nossas próprias emoções. Para ele, as emoções são dados imediatos de consciência, aonde o que a gente denomina por emoção nada mais é do que a duração em nós dessa consciência. Portanto, cada vez que nos sensibilizamos ou nos emocionamos com alguma coisa, é o tempo da duração desse sentir em nós, a própria emoção, e não aquilo que a gente nomeia a posteriori o que é a emoção em si. Não é a tristeza ou a alegria, mas o tempo que sentimos esse estado de euforia ou de melancolia, a emoção em si. A nomeação é apenas uma parte burocrática de um entendimento possível de realidade a esse próprio sentimento. John Dewey vai falar em diálogo com o Lapojade que toda experiência, na verdade, ela é absolutamente emocional. A gente se relaciona com as experiências com a sua própria especificidade. A gente não controla as nossas experiências. E é aí, nesse dado imediato, nesses dados imediatos, como diz o Lapojade, que ele denomina como sínteses vivas, que as estruturas de nossas emoções se passam de experiências para representações. Por isso a gente tem a necessidade tão grande de nomear aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vivencia, seja como for. O grande dilema nisso tudo, segundo esses teóricos, é que o homem só vai realmente perceber a vida a partir da sua própria inteligência em como representar a vida para si mesmo. Eu fico limitado à minha capacidade de representação da realidade para compreender aquilo que eu sinto. Para isso, a gente precisaria, ou precisa, de alguém que construa outras formas de acesso à realidade e outra capacidade de desenvolvimento de subjetividades ou de novas subjetividades, como foi dito aqui pelo Deleuze, aonde a gente denomina essa criatura por artista, o que não é um nome muito agradável para todo mundo. Porque a gente tende a ter o artista como o dono da verdade, o determinante, o impositor e o salvador. E é tudo que o artista não pode ser. Tem um professor de cosmologia aqui de São Paulo, da PUC, que chama Jorge Albuquerque, que vai discutir um pouco essa relação do artista dentro da teoria da complexidade, onde ele diz que o artista nada mais é do que aquele que cria uma representação diferente do real. Só, sem nenhuma consequência imediata a essa representação nova, sem nenhuma intenção mais objetiva nessa recriação do real, mas o artista é aquele que consegue escapar da realidade, propor novas subjetividades, recriar a realidade a partir de parâmetros até então incompreensíveis e dar significado a tudo isso, seja qual significado for. Bom, eu fui atrás de outra pessoa para entender um pouco mais sobre isso e cheguei a um cara que chama Thomas Nagel, que diz que nós não estamos apenas limitados a uma subjetividade. É o que ele chama de torção paradoxal. No contemporâneo, com os diversos estímulos e juntando todas as relações de realidade da virtualização e virtualização da realidade, a gente vive simultaneamente um acúmulo de subjetividades. Então não dá para a gente falar na subjetividade do indivíduo mais, mas no indivíduo, não quero usar a palavra sujeito porque ela é muito complexa, mas o indivíduo ele passa a ser um aglomerado de subjetividades, onde quase todas ele não acessa mais pelo real. Por Thomas Nagel, nós somos partes da realidade, mas a compreensão dela é mais sobre nós mesmos do que sobre a realidade. É o que o Agamben vai propor alguns anos atrás, quando diz que a gente só pode acessar o contemporâneo no momento em que a gente conseguir se afastar do próprio contemporâneo,
para enxergar a sua completude. O problema é que a subjetividade que isso implica não é mais acessível à nossa imposição de real. Seguindo adiante, fui atrás de outro professor que chama John McDowell e que diz que o pensamento está sempre vinculado à realidade. Se a gente não tem mais o acesso completo à realidade, e se o pensamento de alguma forma é impositivo à nossa percepção de realidade, para que a gente possa se conhecer, então a gente entra num paradoxo bastante complicado. Para ele, a verdade do pensamento independe do próprio pensamento. Ela responde a algo externo. É o que a gente chama comumente de crença. E aí a gente entra num problema bem mais profundo nesse paradoxo todo, que é localizar aonde a crença se dá no espaço lógico das nossas razões. Entendendo que toda experiência são impressões sensíveis, o John McDowell vai falar que tudo aquilo que a gente chama de crença, na verdade, são juízos observacionais. Juntando ele a um pensamento do Roth, que vai dizer que toda verdade é, antes de tudo, um processo de normatização de uma compreensão, o processo de perspectiva ética que se dá no indivíduo passa por acreditar numa soma comum, quase aleatória, a algo que é exterior a quem acredita. Portanto, aquilo que a gente tem como crença é algo que foi determinado a nós, é normativo e não é nosso. Ele é imposto de alguma maneira pela cultura, pela religião, pela sociedade, pela política, pelos sistemas como um todo. Ninguém duvida que a noite é escura, mas alguém chamou de noite, alguém chamou de escura. Essas são as normatividades que impõem um valor de verdade, que fazem com que a gente acabe construindo os nossos princípios éticos. Bom, para o Roth, estabelecer as relações éticas se impõe também num processo de compreensão, de comunicação. E aí a problemática da comunicação se dá numa palavrinha difícil que eles denominam como improbabilidade da comunicação, aonde cognitivamente tudo que eu penso é restringido ao falar, nem tudo que eu consigo pensar eu consigo transformar em palavra, nem tudo o que eu falo eu consigo transmitir com absoluta clareza, porque existe a tal da subjetividade em tudo que é dito. Nem tudo que eu digo a vocês escutam com a precisão da minha subjetividade, porque a subjetividade é pessoal e intransferível. E, portanto, ao vocês receberem, a partir da leitura de vocês passam uma leitura novamente pessoal. Ou seja, a distância daquilo que uma pessoa fala a outra é imensa. Imagina quando isso se aplica, então, às verdades, as tais verdades éticas que fazem com todo o processo de dogmatização e estabeleça os parâmetros de como a gente deve compreender a própria realidade. Bom, na impossibilidade real da comunicação entre duas partes, essa dogmatização da ética vai levar a uma falência da distância entre o artista e o real. Isso significa que o artista também deixa de possuir a capacidade de construir realidades e passa a se aprisionar por dogmas e subjetividades impostas a ele, incapaz de construir fugas e de construir outros parâmetros para novas reflexões e novas abordagens ao homem. O artista, por isso que eu tenho um texto aqui, é um ser inútil no contemporâneo. Esse processo de desfacelamento da possibilidade de ampliação do real e de novas subjetividades é o que eu estou chamando de
banalização do real. A gente assume o real como irreal e dá conta de que isso é suficiente para lidar com todas as nossas ansiedades e, a partir disso, fugir do real, mesmo estando aprisionado a ele. Se o artista se torna essa figura inútil dentro do contemporâneo, por algum sentido muito cruel, ele acaba provocando também uma espécie de mal circunstancial. O artista se volta apenas a ele, em alguma instância, porque ele não consegue mais lidar com a presença do outro, ele não consegue mais dialogar com o outro, ele não consegue mais provocar o outro. Ele trata o outro como um processo de diálogo de serviço, aonde cabe a ele apenas oferecer um serviço determinado, seja um discurso político apropriado ao momento, seja uma contradição cultural apropriada ao momento, seja o que for nesse aspecto, mas não de forma provocadora efetivamente ao novo, e nem de novos acontecimentos e subjetividades, para a gente voltar ao tema do Lapojati. Para eu conseguir dar uma resumida bem cruel e a gente partir para o debate, que é sempre mais gostoso, a minha provocação final é: o mal no contemporâneo, ao se fazer ausente e completamente banal na construção de percepção da realidade, chama-se artista.